OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezada economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, meu querido economista, é um prazer estar com vocês mais uma vez hoje, aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a grata satisfação de conversar com Paulo Roberto Rossi, que é presidente da ABAC, da Associação Brasileira de Administração de Consórcios. Paulo, muito obrigado por estar conosco aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, na nossa TV da Ordem dos Economistas. O prazer é todo meu, um grande abraço a todos os economistas do Brasil, um abraço especial a você, Manuel Henriques. Eu te agradeço bastante. Bom, Paulo, você é presidente da ABAC, fala um pouco de você, porque aqueles que sempre é algo extremamente importante, principalmente para os jovens, ver pessoas bem-sucedidas em suas carreiras, e eles podem sempre dizer, olha, se eu me esforçar, também posso chegar lá. Fala um pouquinho de você. Ótimo. Bom, eu tenho a minha carreira, eu sou formado em Direito pela Universidade Pontifícia Universitária Católica, sou da turma de 1984. E a partir daí eu comecei já a exercer a minha função, a minha carreira já em entidades de classe. Então eu exerci durante um bom tempo a advocacia, atuei como advogado assistente na Associação Nacional de Distribuidores Massey Ferguson, e em 1º de novembro de 1989 eu fui contratado aqui pela ABAC, Associação Brasileira de Administradoras e Consórcios, para atuar como assessor jurídico. E ao longo desses 31 anos, dia 1º de novembro agora desse ano, então eu completei 31 anos de entidade, e ao longo desses 31 anos eu atuei praticamente, passei por todas as funções aqui, Comecei como assessor jurídico, depois fui para gerente técnico jurídico, diretor superintendente. Em 2009, houve uma reformulação do estatuto, eles realmente profissionalizaram a entidade, e aí foi criado um conselho nacional, e eu, como eu já era superintendente, eu fui convidado, então, a assumir essa função de presidente executivo. Então, praticamente 31 anos da minha vida, eu passei aqui dentro da entidade, com bastante trabalho, bastante dedicação, e se é uma mensagem que eu tenho para passar para os jovens, é exatamente isso, que nem você falou, Manuel Henriques, se você realmente se dedicar na sua vida, se você estudar, se você realmente, você não pode perder oportunidades na vida, Então foi o que eu fiz. Eu realmente aproveitei a oportunidade e hoje estou aqui há 10 anos já como na função de presidente executivo. Claro que existe um conselho nacional, então eu toco dia a dia aqui da associação da ABAC. Excelente. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre consórcios, nesses tempos de pandemia, e já estamos, começamos lá em março, estamos chegando em dezembro, tem a segunda onda que estamos muito preocupados, e certamente o sistema de consórcios deve ter sofrido também, em algum momento do tempo, os efeitos da Covid-19, mas deve ter se recuperado. Fala um pouco da trajetória nesse ano tão difícil, como é que tem funcionado esse sistema de consórcios de maneira global, Paulo? Realmente o sistema de consórcios, a exemplo de outros segmentos, ele sofreu os efeitos da pandemia, Então, nós tivemos em abril uma queda violenta no número de cotas comercializadas e todos os setores dentro do sistema de consórcio sentiram essa queda, só que depois, a partir de maio, nós conseguimos uma recuperação em V. E, para nossa surpresa, no período de janeiro a outubro desse ano, nós vimos alcançando recordes sucessivos. Tanto que agora, no mês de outubro, nós atingimos a marca de 7.600.000 consorciados ativos, e tivemos uma venda de quase 2,5 milhões de cotas de todos os setores, todos os segmentos. E para a gente é uma satisfação bastante grande,
E, assim, foi o melhor resultado dos últimos 15 anos do sistema de consórcio, pelo menos nos últimos 15 anos. Então, para a gente a gente está tendo uma alegria bastante grande, claro. As administradoras tiveram que investir bastante, né, nesse home office, em canais digitais e em tecnologia para fazer frente às necessidades desse consumidor. E o que nós notamos foi o seguinte, que muitos consumidores que não perderam o emprego, né, e passaram mais tempo em casa, até proporcionando uma certa economia, porque não tinha que fazer o deslocamento para suas empresas, eles tiveram sobras de recursos, né? E essas sobras, elas realmente desaguaram em aplicações financeiras, inclusive em poupanças, em fundos, né? Isso pode ser verificado até pelo aumento aí da poupança. E o consórcio nada mais é do que uma poupança com objetivo definido, né? Ou seja, é um planejamento financeiro que propicia ao consumidor a aquisição de bens e serviços de qualquer natureza. E, assim, o que nós notamos também foi que muitos consumidores, em função dessa baixa rentabilidade, começou a procurar o consórcio exatamente como uma forma de ter uma vida melhor, seja para ele, para sua família, ou mesmo para a sua empresa, né? Então, isso pode ser uma das explicações, claro, existem outras, mas isso pode ser uma das explicações para que o consórcio tenha alcançado esses números fantásticos aí ao longo desses 10 últimos meses. Então, sofremos bastante com a pandemia, mas alcançamos aí um resultado e um crescimento em V a partir de maio, atingindo esses números fantásticos aí para o sistema de consórcio. Paulo, de fato, você tem razão. Os dados das contas nacionais, que foram publicados esses últimos dias, o terceiro trimestre, mostraram algo que não ocorria na economia brasileira já faz muitos anos. Um aumento da participação da poupança digamos, no PIB. Sempre estávamos com uma poupança de 15,7%, de 15,8% do PIB, e ela pulou para 17,2% do PIB. Exatamente o que você acabou de falar. A pessoa ficou mais tempo em casa, deixou de gastar em viagens, em restaurantes, enfim, ele foi obrigado, digamos assim, aqueles que podiam, né, foram obrigados a guardar um pouco mais de dinheiro. E muitos moram de aluguel, ou moram em lugares que gostariam de lugares pequenos, gostariam de mudar-se para lugares maiores, e nesse sentido, o consórcio é algo extremamente importante. Eu posso relatar, muito brevemente, meu filho construiu uma casa num condomínio fechado rapidamente, graças ao consórcio. Ele se filiou a um consórcio, já terminou a casa, tem umas prestações aí fixas a pagar ao longo do tempo, mas ele está muito, muito feliz, muito contente. Eu também, como pai, é lógico, porque ele realizou o sonho, e agora pagar é o de menos, porque são prestações que já estão pré-fixadas e cabem dentro do orçamento. Então, nesse sentido, estamos ainda, claro, no chamado tombo da economia, né? Provavelmente vamos cair, o tombo será menor do que aquele que estava previsto inicialmente, mas o tombo está aí perto de 4,5% do PIB neste ano. Como é que você vê o consórcio para a retomada, para os próximos momentos do tempo? À luz do que você já falou, que os consórcios tiveram que se reinventar, porque a pessoa agora está em casa, teve que utilizar redes sociais. Enfim, como é que você vê essa possibilidade do brasileiro, que não é só com a casa própria, pode ser com automóvel, pode ser com tantas coisas, né, que a área de atuação do consórcio. Como é que podemos utilizar os consórcios para
alavancar a economia para o próximo ano e os próximos anos? Olha, o consórcio ele tem uma história de quase 60 anos no país, né? Então, é um sistema de autofinanciamento consolidado, como eu comentei há pouco, né? As pessoas aí verificando uma baixa rentabilidade nas suas poupanças, nas suas aplicações, partiram para o consórcio que proporciona exatamente isso. Até a pessoa ser contemplada, o crédito dele é reajustado aí pelo contrato, né? Ou seja, pelo que estiver definido no contrato, seja a variação do preço do bem ou até um índice econômico, como, por exemplo, IPCA, um IGPM, né? Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis. Para você ter uma ideia, nós tivemos, né, 2.480.000 cotas vendidas, mas nós temos um universo grande de consorciados que foram contemplados, né, e que ainda não exerceram o direito da compra do seu bem. Então, após a contemplação por sorteio por lance, ele tem acesso ao crédito, né? Então, até a contemplação, o crédito dele é reajustado de acordo com o contrato, né? E depois, então, aí esse dinheiro passa a ser aplicado. Então, nós temos 575.000 bens pendentes de aquisição, ou seja, de consorciados que ainda não exerceram o seu direito. Isso corresponde a mais ou menos 43 bilhões de reais que hoje estão aí aplicados no mercado financeiro. E é claro que esses consorciados podem adquirir os seus bens ou contratar os seus serviços e, assim, alavancar a economia da melhor maneira possível. Paulo, a Circular 4009, ela foi utilizada, foi um pleito da ABAC durante a pandemia. Conta um pouco qual é o sentido desta circular, e depois que você terminar, a gente pede um segundinho aí, para o nosso telespectador. A circular de 4009 realmente foi editada pelo Banco Central no final de abril, e foi um pleito formulado pela entidade em função... Nós fizemos uma pesquisa com os nossos associados e chegamos à conclusão que algumas iniciativas poderiam ser adotadas pelo Banco Central. Entre elas, por exemplo, o que prevê a regra hoje, né? Que o consorciado ele está obrigado a esperar 180 dias para receber o seu crédito em espécie após a contemplação, desde que ele quite seus direitos com todas as suas obrigações financeiras com o grupo e com a administradora. A Circular 4009 permitia, então, que o consorciado fizesse o pedido desse valor da liberação em espécie imediatamente, quitados as suas obrigações financeiras, por óbvio, né? Então, isso trouxe liquidez para o mercado, né? Claro que isso dependia de cada administradora de consórcio. O Banco Central inseriu nessa Circular 4009 essa possibilidade, e é claro que as administradoras, atendendo, né, aos anseios desses consumidores que precisavam de liquidez financeiras, então elas, claro, cada uma adotando a sua dinâmica e a sua, vamos dizer, a sua possibilidade, então esse dinheiro foi liberado no mercado, né? Isso trouxe liquidez financeira e permitiu que esses consorciados que tivessem algum problema, né, de liquidez pudessem quitar suas dívidas ou mesmo comprar os seus bens. Isso, cada um utilizou esse dinheiro da melhor maneira possível. Perfeito. Paulo, vamos pedir para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, um segundinho e já retornamos. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a satisfação, a honra de falar com Paulo Roberto Rossi, que é presidente executivo da ABAC, da Associação Brasileira de Administradora de Consórcios. Paulo, você estava tratando da Circular 4009 do Banco Central, sob a ótica dos consumidores, mas e sob a ótica das administradoras? Houve também mudanças
significativas ao longo da pandemia? Sim. Foram medidas divulgadas pelo Banco Central, que foram em caráter emergencial. Então, até dezembro desse ano aqui, as medidas foram as seguintes. Primeiro, a liberação, a possibilidade do consorciado, então, solicitar o valor em espécie de forma imediata, desquitado suas obrigações junto ao grupo, junto ao administrador. E também a possibilidade das administradoras formarem grupos. Existe um prazo para a formação, né? Naquela oportunidade, o prazo máximo era de 90 e a partir da circular 4.009 ela foi estendido para 180 dias. Isso trouxe mais flexibilidade para as administradoras para formarem os grupos de consórcio. E a outra, e mais importante também, é a possibilidade de as administradoras formarem grupos com créditos diferenciados, né? A regra anterior estabelecia um percentual entre o crédito maior valor de menor, de 50%. Esse percentual foi reduzido para 30%. Isso trouxe benefícios também, claro, para as administradoras, que tiveram maior flexibilidade, mas também para o consumidor. Ou seja, foi um ganha-ganha aí para todas as partes. Paulo, a pandemia ainda não chegou ao fim. Estamos numa segunda onda, mas temos um horizonte aí maravilhoso pela frente, que é o horizonte das vacinas. Mas no Brasil tudo é complicado, tudo é difícil. Não sabemos exatamente se estamos numa segunda onda, mas ela é forte, ou é ainda a primeira que não terminou, e não sabemos também quando que a população estará sendo vacinada de maneira bastante intensa. Nesse sentido, como é que você está vendo o setor dentro ainda dessa questão da segunda onda e das vacinas que estão vindo aí pela frente? Olha, a nossa expectativa é a melhor possível, né? Nós acreditamos que a vacinação das pessoas deve acontecer o mais rápido possível, né? Porque é uma oportunidade para que realmente o país volte à sua normalidade de uma forma definitiva, né? Claro que ainda vai demandar algum tempinho, né, para que essa vacinação ocorra em massa, mas as nossas expectativas para o final desse ano e mesmo para 2021 são as melhores possíveis. A gente deve terminar aí 2020 com um aumento maior em relação a 2019, né? Claro que alguns segmentos tiveram um desempenho melhor que outros, mas as nossas expectativas são as melhores possíveis. Então, a gente trabalha, né, com esse otimismo, diríamos assim, da população brasileira, para que essa vacinação ocorra o mais rápido possível e, assim, todos os segmentos da economia voltem ao seu trilho original, ou seja, trabalhando com desenvolvimento cada vez maior aí para o país. Paulo, eu tenho observado nos roteiros que eu faço, não tem uma rua que eu passo que não esteja sendo construído um prédio. Eu passo por aqui, tem prédio de 6 andares. Passo por ali, tem outro, o terreno a casa foi demolida, está sendo construído outro prédio. Enfim, estou vendo que o setor da construção civil está indo muito bem. E é um setor que emprega muito trabalhador, principalmente a construção civil tem vários momentos do tempo em que ela demanda muita mão de obra menos qualificada, mas depois que o prédio vai sendo erguido, ela passa a ter uma mão de obra mais qualificada, que é a parte final da construção. No tocante à construção civil, que é um setor que demanda muita mão de obra, como é que tem se situado os consórcios? Estão nessa mesma média que você está colocando, que tudo está indo muito bem ao longo da pandemia, em função, dentre outras variáveis, do aumento da poupança dos consumidores? O impulso da construção civil através dos consórcios, vocês têm observado uma relação entre uma causa e o efeito? Sim.
Eu costumo dizer que o consórcio ele é um lubrificante para os vários elos da cadeia produtiva, né? Entre eles se inclui os imóveis. Então, que nem você falou, ele é um gerador de empregos, ele estimula esses vários elos da cadeia produtiva, seja da mineração, da siderurgia, né, dos fornecedores de matéria-prima para que esses prédios sejam construídos, né? Então, o consórcio tem uma contribuição bastante grande na medida em que consorciados de imóveis são contemplados todos os meses, né? E isso propicia que esses consorciados, esses consumidores, podem ir ao mercado imobiliário comprar os seus imóveis. Seja imóveis novos, seja imóveis seminovos, a flexibilidade e a liberdade proporcionada ao consumidor hoje, ao consorciado contemplado, é bastante grande. Então, lembrando, ele tem grupos com prazo de duração bastante grande, né? Imóveis chega a 220 meses, né? Prestações que cabem no bolso desse consumidor e uma taxa de administração baixa, né? O que propicia que esses consumidores realmente possam aderir cada vez mais ao consórcio de imóveis e possam também propiciar que imobiliárias e construtoras vendam os seus imóveis para esses consorciados contemplados. O consórcio de imóveis, hoje, dos 7.600.000 consorciados ativos, ele participa com 1 milhão de consorciados ativos, né? Então, é um segmento muito expressivo, para a economia nacional e também para o nosso segmento. Lembrando ainda que, diante de algumas condições, o consorciado pode usar o seu fundo de garantia, seja para dar um lance, seja para complementar o valor da sua carta de crédito, né? Ou ainda, se ele já tiver contemplado de posse de imóvel, ele pode quitar parcialmente o total ou parcialmente as suas obrigações, pagar parte das suas prestações, ou seja, é uma grande vantagem para o consumidor também contar com o consórcio de imóveis para aquisição do seu patrimônio, né? Porque o imóvel está muito ligado a patrimônio, né, da pessoa. Lembrando também, Manuel, que esse consumidor ele também pode ter o seu imóvel para uma renda futura. Então, ele pode se programar desde já, comprar esse imóvel e, quem sabe, lá na frente, né, a hora que ele for contemplado, ele ter uma renda extra além da sua aposentadoria. Bom, essa é uma mensagem muito interessante, porque sempre fica na cabeça de muitas pessoas aquela ideia, puxa, eu quero tanto comprar o sonho da casa própria, mas como é que eu vou acumular um volume de dinheiro tão expressivo nos próximos anos? O consórcio é um caminho, porque ele vai guardando mensalmente, pode ser que ele seja contemplado no sorteio, pode ser que ele tenha um volume de recursos já suficientes para dar um lance e acaba obtendo os recursos para esses recursos serem direcionados para a aquisição daquele determinado imóvel. A mensagem que você está passando é muito interessante do ponto de vista dos consumidores. Mas, Paulo, também o setor de consórcio tem tido uma excelente atuação na parte de máquinas e equipamentos, também durante a pandemia, não é verdade? Sim, exatamente. O que aconteceu? A gente verificou que o agronegócio não parou, né? As plantações, né? Os produtores rurais continuaram plantando e o produtor rural, ele tem muita questão do planejamento, né? Ele precisa se planejar para plantar e precisa se planejar para colher também, né? Então, o que acontece? O consórcio proporciona para esse produtor rural uma possibilidade de ele ampliar as suas máquinas, o seu plantel de máquinas agrícolas, sempre com muita alta tecnologia, né? Ou também renovar a sua frota. Ou seja, é um segmento muitíssimo importante. Para você ter uma ideia, em número de participantes ativos, ele cresceu de 2015 até agosto desse ano 121%. Ou seja, é um segmento que vem crescendo bastante na esteira do agronegócio. Paulo, eu estava falando que na minha casa o meu filho utilizou o consórcio para construção do imóvel.
ele está plenamente satisfeito, eu estou plenamente satisfeito, como pai, né? E digo aqui, como presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, e já nos finalmente da nossa entrevista, eu diria aos nossos colegas economistas que prestem atenção nesta possibilidade tão excelente de aquisição de imóveis, de aquisição de automóveis, entre outras coisas. Na verdade, Paulo, fica você para encerrar o programa. Temos aí 1 minutinho e pouco ainda. Olha, o consórcio ele tem muito a ver com a educação financeira, né? O que a gente vê é que o brasileiro está cada vez mais atento a esse aspecto da educação financeira, né? A BAC trabalha de forma em parceria com o Banco Central, participamos da Semana ENEF agora da educação financeira, acabamos de lançar um site agora que chama saberfinanceiro.org.br. Então, a mensagem que eu tenho para os nossos economistas, né, é que, assim como vocês trabalham pelo progresso do país, o consórcio também trabalha nesse sentido. Ou seja, o que nós queremos é um país cada vez mais pujante, criando cada vez mais empregos. Então, o consórcio tem uma participação muito importante. Então, a minha mensagem para vocês é: continuem apostando no país, contem com o consórcio, né, dentro das suas características, para, né, ter uma vida melhor no futuro, né, para você, para a família e mesmo para a empresa, né? Então, é uma mensagem de otimismo que eu tenho para passar para os nossos amigos e colegas economistas, em especial para você, Manuel. Muito obrigado pela oportunidade por dar esse espaço aqui para o consórcio. Imagina, eu só tenho a agradecer a você, Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC, pela excelente entrevista que você nos concedeu, e tenho certeza que muitos telespectadores, muitas telespectadoras vão prestar mais atenção ao consórcio para que em futuro próximos venham a ter o seu automóvel ou o seu imóvel, tão sonhado imóvel, em seu próprio patrimônio. Te agradeço muito, Paulo Roberto Rossi, pela entrevista. Tá, e a você, meu caro... E um forte abraço a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Paulo. E a você, minha cara telespectadora, minha cara economista, colega economista e telespectador, até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.